Quando se fala em tecnologia, geralmente é feita uma associação a ferramentas digitais e ao universo virtual. Mas, na verdade, a palavra tecnologia está mais relacionada a conhecimentos e técnicas que permitem a modificação do ambiente e a criação de objetos que facilitem a vida humana. As primeiras tecnologias foram criadas pelo homem primitivo e passaram por um processo de aperfeiçoamento e inovação cada vez mais rápido, o que permitiu a existência do mundo globalizado que vivemos hoje. Apesar de estarmos inseridos em uma sociedade considerada extremamente dependente do mundo virtual, as salas de aula ainda não se atualizaram e não acompanharam essa mudança. Os modelos de ensino-aprendizagem atuais ainda seguem o padrão estruturado no século XIX, em plena Revolução Industrial, quando a elite privilegiada percebeu que a classe do proletariado precisaria de uma instrução básica para se tornar um operário padrão e trabalhar nas indústrias. No livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, os autores afirmam que, nos últimos 30 anos, o mundo passou por profundas transformações, assim como as formas de produção e as relações humanas. Contudo, o espaço escolar continua formatado para atender às demandas de uma sociedade que não existe mais. Essa abordagem educacional, também chamada de tradicional e padronizada, tem características muito marcantes que a tornam ultrapassada. Sendo elas a aula expositiva, o professor no papel de palestrante e uma prática pedagógica que não leva em consideração as individualidades de cada aluno. Dessa forma, existe um grande número de estudantes desmotivados e desinteressados em aprender o que é ensinado nas escolas. Now and then I think of what I learned in high school. Why did I have to learn this stuff? It has never come in handy, never used it for nothing. O ambiente escolar, em grande parte, é marcado por aulas tradicionais mascaradas de inovadoras e tecnológicas. A substituição do quadro por um projetor de slides não tem impacto se a aula é expositiva, se o docente é orador e se os discentes são avaliados pelos mesmos critérios. Paulo Freire, pensador de grande importância para a história da pedagogia mundial e patrono da educação brasileira, se manifestava contra esse sistema de educação bancária, no qual o professor ocupa uma posição de mestre e detentor de todo o conhecimento, e o aluno assume um papel de depósito de informações, ou seja, de um modelo de aprendizado passivo e mecânico. Mas a gente ainda trata esse conteúdo que a gente aprende como se a gente estivesse no século passado. A aula que a gente dá ainda hoje, a formação que a gente tem, ainda é uma formação do século passado. Pense o professor na sala de aula conseguindo falar com as pessoas por 1 hora, 2 horas de atenção. Aqui na graduação, às vezes, 4 horas. Não existe mais esse privilégio de 1 hora de atenção não dividida das pessoas. Tá? Hoje, se eu começar a falar aqui, e em 2 minutos eu não pegar a sua atenção, você já puxou o celular e já está vendo mensagem, WhatsApp, Facebook, dá um like naquela pessoa que você nem curte tanto, mas né, legal que ela postou. Já foi. Em reunião de trabalho, se as pessoas não prendem sua atenção por esse tempo, você olha para o lado e vai fazer outra coisa. Eu sei disso porque eu disputo essa atenção das pessoas toda semana. O Nerdologia está a 1 dedo de distância do próximo vídeo mais interessante. E se o que eu falar não for interessante para as pessoas ali dentro, elas vão trocar de vídeo e vão ver outra coisa. E com o celular é muito mais fácil ainda do que controle remoto. Ainda tem que chegar perto da TV e mexer. Então, a gente tem essa informação toda disponível na nossa frente, acessível, muito mais interessante, e a gente se distrai muito mais fácil com isso. Aí o professor, coitado, está na sala de aula e ele fala, putz, os alunos não têm mais atenção. Os alunos não se interessam mais. Os alunos estão tão distraídos que eles não prestam mais atenção. Eles não prestam mais atenção em você e no que você está falando. Porque a sua aluna vai sair da aula nessa sexta, vai pegar o Mario Odyssey, que acabou de ser lançado, e ela vai passar 20 horas no fim de semana tentando zerar esse jogo. O seu aluno que não presta atenção na aula vai aproveitar que saiu o Stranger Things, vai entrar na maratona esse fim de semana e vai acordar no domingo sem saber onde ele está. Ele tem uma atenção focada para essa história que ele nunca vai dar para a sua aula. Porque a sua aula ainda está tratando de conteúdo como se a gente estivesse no século passado. Tá? Pensa nisso. Quantas vezes vocês usaram régua e compasso nos últimos 10 anos que a gente aprende na escola? E eu não estou falando que geometria não é importante, tá? Mas para contrastar com isso, quantas vezes vocês usaram o Google para fazer busca hoje? Hoje. E ninguém te ensinou a fazer isso. Você teve que se virar. E boa sorte para saber filtrar o que aparece ali, se aquilo é legal ou se não é. A gente não está aprendendo essas habilidades na escola. Ninguém virou para a gente e falou, olha, busca na internet, se faz assim, você compara as fontes dessa forma, você vai chegar nessa informação interessante desse jeito. Mas se o problema existe e é conhecido, por que será que ainda é aplicado um modelo de ensino-aprendizagem praticamente obsoleto?
Convidamos crianças e jovens de diferentes idades e classes sociais para responderem à famosa pergunta: o que você quer ser quando crescer? O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Por que a estrutura educacional não acompanhou a evolução dos avanços tecnológicos? Falta de incentivo? De estrutura? De investimento? Falta de reconhecimento do professor, que é uma profissão tão desvalorizada no Brasil? Medo do professor em dar autonomia para esse aluno e perder sua posição de liderança na sala de aula? Medo dos alunos se distraírem com o uso dessa tecnologia? De qualquer forma, não é necessário o uso da tecnologia o tempo inteiro para fazer uma aula inovadora que atraia a atenção do estudante. Basta trazer algo atual, que faça parte da vivência desse aluno, como um estilo de música, elementos da cultura pop ou até mesmo notícias da atualidade, de forma que ele participe ativamente da aprendizagem, se envolvendo com aquele conteúdo. De acordo com o livro Educação em Novas Tecnologias, um repensar, o professor que afirma não assistir à televisão comercial esquece-se de que seus alunos assistem a ela. Como poderá então trabalhar em sala de aula uma das competências básicas para a formação do cidadão do século XXI, que é receber criticamente as informações dos meios de comunicação? O professor não pode ignorar esse fato, mas deve reconhecê-lo e integrá-lo às suas aulas. Veja alguns exemplos de abordagem nesse sentido. Na oxitação, o ânodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro cator boladão. E o laço vai subindo, um beijão no coração. Eu já fiz videoaula também explicando todo o século XX só por meio dos super-heróis. Isso é bem legal, porque dá pra fazer toda uma linha do tempo. Mentira, começando mano. com o Batman, dos anos 20, porque o Batman, ele foi criado numa época onde tinha uma grande insegurança urbana, porque era a época da máfia, das gangues, Poderoso Chefão, essa época aí, onde os grandes centros urbanos eram perigosíssimos e as pessoas não podiam confiar nas autoridades locais, porque assim, milícia, máfia e impunidade. E aí o Batman surge nesse conceito. Agora, por exemplo, depois da crise de 29, que os Estados Unidos estavam quebrados e as pessoas precisavam de inspiração, surgiu o Superman, com as cores da bandeira mostrando nós somos fortes, nós somos invencíveis, nós somos incríveis. Na Segunda Guerra, a gente tem o Capitão América. Depois, inclusive, da Segunda Guerra, a gente tem a Guerra Fria. E durante a Guerra Fria teve aquele medo todo da guerra nuclear. Tanto que vocês vão reparar que todos os heróis criados durante a Guerra Fria, eles têm algo a ver com guerra nuclear. Por exemplo, o cara do Quarteto Fantástico, ele caiu no lixo radioativo. O Bruce Banner era um cientista que o experimento dele com raios gama deu errado, ele virou o Hulk. O Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa. Era uma época onde as pessoas estavam com muito medo de radiação, da guerra nuclear acontecer a qualquer momento e do mundo acabar. Os X-Men, eles foram inspirados diretamente no movimento dos negros por direitos nos Estados Unidos. Os X-Men são inspirados no Martin Luther King e os mutantes, que são os inimigos dos X-Men, são inspirados no Malcolm X, porque o Martin Luther King lutava pelos direitos de uma forma mais pacífica, igual o professor Xavier queria integrar os mutantes à sociedade. Já o Malcolm X, não, ele falava, não, a gente precisa ter um ressarcimento, a gente precisa ter... em armas. E os mutantes falavam, não, a sociedade nos tratou mal, a gente precisa vingar deles. Então, é muito... Que louco! Mas aí, eu acho isso muito foda mesmo. Parabéns. Mas eu fico imaginando alguém com a cabeça retrógrada, né? Sim. Dentro da sala de aula, ou chegar um professor que dá aula 30 anos atrás, ver você falando de Batman, vai falar, putz, essa menina tá me tirando. O que esse youtuber tá falando aí, mano? O que esse youtuber? Mas atrai muito mais a atenção. Eu acho que tá tendo... Nós parou aqui pra te ouvir, A pô. gente ficou assim, nossa, caralho, o Batman, Olha o Superman. É verdade. Isso é muito foda, porque você inserir cultura pop na educação, óbvio que você vai atrair muito mais gente. Os alunos podem voltar a prestar atenção. Basta, de acordo com o ensino híbrido, fazer uma transição da aula tradicional para a aula personalizada. A aula personalizada é definida pelo protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, pelo professor no papel de orientador e guia, e pelas atividades e projetos adaptados às necessidades dos alunos individualmente. Vale ressaltar que a presença de tecnologias adaptativas não diminui a importância do professor nas escolas, apenas modifica seu papel.
O professor não precisa saber tudo sobre tecnologia, porque os alunos são nativos digitais. Eles sabem ou aprendem com muita facilidade. Eles só precisam de um guia que mostre o caminho para ter um bom senso crítico e fazer boas pesquisas. E se a gente não tratar em sala de aula de como ganhar essas habilidades, se a gente não puser os alunos para ativamente produzirem na sala de aula, para usar a internet, mas não usar a internet para pegar um vídeo legal, uma imagem boa, obrigado por quem usa o vídeo de nerdologia em sala de aula, obrigado, mas não só para fazer isso, mas usar a internet para os alunos produzirem a informação deles. Por que o aluno não pode produzir vídeo? Por que ele não pode escrever um artigo? Por que ele não pode refutar as fontes de informação que ele consome na internet? Por que ele não pode participar do que ele faz todo dia, que é consumir essa informação que está lá? Mas dessa vez com tutoria, com alguém ajudando, com alguém ensinando ele a navegar nesse meio. Ou isso, ou a gente vai continuar na sala de aula, esperando por um milagre que vai fazer do nada os alunos se interessarem pelo que a gente está falando há mais de 1 hora. Aí, se você não tem, como professor, não tem essa habilidade, você não sabe como ensinar os seus alunos a fazer isso, não se preocupa, porque eles também desenvolvem. A gente ainda trata a informação em sala de aula como se ela fosse um bebedouro na seca. Sabe? A gente tem uma seca de informação no mundo e o que eu estou fazendo aqui na sala de aula é dar um bebedouro onde as pessoas vão beber essa água. Esquece isso, a gente está num dilúvio de informação. E a gente era que está ensinando as pessoas a nadar. Como forma de exemplo e aproveitando o boom que a inteligência artificial teve recentemente, a Unesco evidencia a importância dos Estados-membros em adotar e aproveitar o uso das IAs nas instituições de ensino, cujo interesse é implementar na Agenda Educação para 2030. O principal objetivo é incluir essa tecnologia em relação à desigualdade social existente no acesso ao conhecimento, mas para isso, os sistemas de ensino precisam seguir as diretrizes e estabelecer regras para que a implementação se torne regular. Considerando o fato de novas ferramentas possuírem diversos obstáculos e paradigmas, a organização ressalta que a educação humanizada é essencial para a interação social. Para demonstrar o quão se faz importante a utilização de IAs nas escolas, a Unesco listou vantagens que suas funcionalidades podem agregar, ressaltando a personalização na aprendizagem, tutoria e suporte virtual, aprendizagem adaptativa e inovação pedagógica. Uma dessas tecnologias é o ChatGPT, que pode desempenhar um papel significativo na educação, proporcionando uma aprendizagem personalizada, podendo interagir com o aluno de forma individualizada, fornecendo resumos de livros, explicações passo a passo de questões, dando exemplos e até mesmo propondo desafios. Além disso, se adapta às preferências e ritmo de cada estudante. Há também a gamificação, que é a utilização da dinâmica de jogos na educação. Ela desencadeia um papel importante no ensino-aprendizagem dos alunos do século XXI, desbloqueando o potencial de envolvimento e motivação dos alunos. Ela constrói uma ponte entre o mundo dos jogos e o ambiente educacional, motivando a autonomia, a colaboração, o desenvolvimento de habilidades e a diversão na jornada de aprendizado. Alguns exemplos de ferramentas digitais com essas características são Kahoot, Gymkit, Classcraft e Prodigy Game. Dito isso, a adaptação da educação ao mundo globalizado é inevitável e questão de tempo, mas já passou da hora de começar essa transição para um novo modelo de ensino. Vamos torcer para que a implementação de um ambiente escolar mais integrado à atualidade não demore muito a acontecer.